Olá, queridos amigos e irmãos que nos acompanham nessas breves meditações que fazemos, sempre sugeridas pelo Devocional Presente Diário. Hoje nós temos o tema da gratidão. Gratidão. É palavra pequena, palavra tão amada, mas na expressão no dia a dia, no cotidiano, parece ser uma coisa difícil de encontrar essa tamanha nobreza que é a gratidão. Apreciamos muito as pessoas gratas, mas nem sempre temos o cuidado de ser para os outros também gratos. E a situação se complica muito mais ainda, porque a gente esquece de ser grato principalmente para com Deus. E a Bíblia nos revela que Deus se agrada da nossa gratidão. Ele é benigno, ele gosta de abençoar, mas nada insta ou consta que a gente possa ser e ter um coração realmente agradecido. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre gratidão. Todas elas sempre falando que a gente deve ser grato, deve ser grato. Temos muito a agradecer a Deus, também aos pais, também aos amigos, aos demais parentes e a tanta gente realmente que a gente precisa agradecer. É verdade, mas não é tão fácil agradecer, uma vez que, por causa das nossas mazelas humanas, nós mais facilmente guardamos dissabores, aborrecimentos e até mágoas do que um espírito de gratidão. Há uma palavrinha mágica que sempre funciona normalmente em qualquer lugar, quando é dito assim com sinceridade, com alegria. Muito obrigado. Você foi muito precioso. Muito obrigado por sua ajuda. Muito obrigado por sua observação. Muito obrigado pelo que você fez. Isso funciona como realmente uma palavra mágica. Porque as pessoas que recebem esse feedback, esse retorno, normalmente elas também gravam e ficam com satisfação, sentem prazer em contribuir outra vez, em ajudar outra vez, em atender outra vez. Isso mostra que realmente é uma coisa muito especial. Bom, no texto sugerido de hoje, de Colossenses capítulo 3, fala sobre as virtudes recomendadas. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Colossos, ele diz que a gente deve se revestir como eleitos de Deus, com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Deve suportar uns aos outros, deve perdoar mutuamente e não deve conservar queixa dos outros. Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar também. E acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E no final do versículo 15 diz assim: e sede agradecidos. Como lá em Tessalonicenses está escrito, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, do vosso Pai Celestial para convosco. Em tudo dai graça. Ora, mas a gente tudo é preciso fé, é preciso um coração muito agradecido mesmo, para a gente lembrar que é em tudo, não apenas em algumas coisas. Porque tudo que Deus faz, embora aparente ou a priori pareça desagradável, tem um propósito sempre de construir, de corrigir, de aperfeiçoar. Então, no final das contas, tudo que vem de Deus realmente é bom. Ele é o Pai das luzes, diz a palavra, em quem não há sombra de dúvida. Deus é assim. Ele faz tudo perfeito e tudo bem feito e tudo para o nosso bem. Não existe Deus como esse, diz o profeta lá no Antigo Testamento, que não se cansa, que não dorme, que realmente está a serviço de servir e de abençoar o seu povo. É maravilhoso realmente
a ação de Deus na nossa vida. A gente precisa prestar mais atenção, sabe? Como, por exemplo, certa vez eu conheci um homem que se julgava muito trabalhador na igreja, na obra de Deus, e ele, de repente, ele ficava pensando que eu faço mais coisas para Deus do que Deus faz para mim. Então, num determinado dia, ele teve uma inusitada ideia de anotar o que é que Deus está fazendo por mim nesse todo dia. Porque o dia é assim, o dia amanhece, a gente não pede para o sol e ele vem, coisas dessa natureza assim, a gente não paga para respirar e não vive sem respirar. Então, só que ele não prestava atenção, que muita gente dorme e não amanhece, e ele amanheceu. Muita gente não tem um café da manhã, muita gente não tem a família, muita gente não tem uma esposa ou um cônjuge para fortalecer, para acompanhar, para estimular. Muita gente não tem filhos, muita gente não tem emprego, muita gente não tem o alimento, muita gente não tem moradia. Enfim, ele tinha um monte de coisas, só que ele não prestava atenção. Então, no final do mesmo dia e do primeiro dia, ele ficou envergonhado, porque no final do dia ele tinha uma responsabilidade de participar de uma reunião na igreja, que para isso demandava tempo, dedicação. Aí ele disse, veja só, tanta coisa já me ocorreu no dia de hoje, agora é que eu vou sair de casa para prestar um serviço na obra de Deus. O trabalho de Deus é muito pouco, realmente é muito pouco. É quando a gente atina, a gente presta atenção, porque na vida as coisas são assim, sabe? Se você quiser achar defeito na pessoa, é só você se concentrar. Aí você acha um monte de defeito. Agora, para achar as virtudes nas pessoas, é preciso também se concentrar. É preciso prestar atenção. Então, se você foca em algo positivo, você vai encontrar coisas positivas. Se foca sempre em algo negativo, vai encontrar muitas coisas negativas. E elas são mais fáceis, realmente, de encontrar, porque a nossa mente é muito mais atinada de lembrar queixas, de lembrar decepções, de lembrar maltrato, de lembrar umas mazelas todas aí. É muito mais atinado lembrar essas coisas do que lembrar a cortesia, do que lembrar os préstimos, do que lembrar o sorriso, do que lembrar o serviço dos outros, a participação dos outros na nossa vida. Realmente, nós somos pecadores, sabe? Bom, então, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Sede agradecido, porque esta é a vontade. Tem certas coisas que você não sabe. Isto é vontade de Deus? Tem tantas coisas que a gente fica a questionar. Qual é a vontade de Deus? Queridos, dessa você não pode ter dúvida. É vontade de Deus que você seja agradecido. Agradecido. Tenha gratidão no coração. Aliás, uma pessoa que alimenta a sua vida com gratidão, ela alimenta também com sorriso, ela alimenta com posturas dignas, com posturas nobres, ela alimenta também com satisfação. Aí a pessoa tem satisfação de viver, satisfação de ajudar, satisfação de atender. É muito diferente de uma pessoa que não tem gratidão, porque, em geral, são pessoas amargas, são pessoas não me toque, são pessoas que têm um humor muito na flor da pele, principalmente para revidar, para responder e para atacar. A gratidão faz bem, agrada a Deus, alimenta e fortalece a nossa imunidade física, emocional, sobretudo espiritual. Como ela constrói a nossa vida no sentido holístico, no sentido total, no sentido positivo, quando a ingratidão realmente faz exatamente o trabalho contrário. Por isso, olha, é a vontade de Deus, não tenhamos dúvida. É a vontade de Deus para o nosso bem, para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, quando fala das virtudes recomendadas, ele
e sede agradecidos. E sede agradecidos. Bom, lembrando o exemplo de Israel, que saiu do Egito, de modo tão maravilhoso que Deus os salvou e os tirou de lá, mas pouco tempo depois estavam reclamando, e o tempo todo reclamando. Razão porque eles saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. Em vez de chegar em pouco tempo, passaram 40 anos até chegar uma nova geração para entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus se cansou de tanto murmúrio, de tanta murmuração, de tanta ingratidão. Gente, vamos lembrar esses exemplos também, não para copiá-los, mas vamos lembrar que Deus se agrada e vamos lembrar que esta é a vontade de Deus. Só por esses dois motivos, é a vontade de Deus e Deus se agrada, já seria o suficiente para tomarmos uma postura sempre de gratidão, ok? Deus conserve o nosso coração alegre e grato. Em todas as coisas, sede agradecido. Em tudo, dai graça. Assim a paz de Cristo habite no nosso coração. Amém. Até uma próxima, queridos.